dia! Esplêndido em sua companhia nessa manhã de reflexão e arte. Trazendo hoje o compositor César Tucci, da cidade de Santos, no litoral paulista. César Tucci ministra palestras, treinamentos e workshops na área de desenvolvimento humano e no movimento espírita é conhecido por seu trabalho musical junto à infância e juventude. E vamos buscar o nosso convidado. Meu caro César Tucci, prazer imenso recebê-lo em nossa manhã de reflexão e arte. Vanir, eu que agradeço. Então já dou aí bom dia para quem estiver vendo de dia e depois boa tarde, boa noite. E é um prazer estar com você e um prazer estar com os amigos aí que estão nos acompanhando. Falar de arte e de arte espírita é tudo de bom. Um privilégio tê-lo conosco, meu caro. Conta pra gente seu envolvimento com a doutrina. Eu nasci, renasci em família espírita. A minha bisavó já era espírita em Araraquara, né? Costumo contar que a minha avó contava que ela ficava no portão sentada para ver se não chegava a polícia, porque isso, sei lá que década foi, porque meu pai nasceu no final dos anos 30, então minha avó, bom, isso foi no início do século na Araraquara, e era proibido fazer reunião espírita, né? Tinha um termo, baixo espiritismo, sei lá. E então tem muitas histórias. A minha avó é do tempo em que ela frequentava reuniões aqui no Brasil que eram de materialização, que hoje é uma coisa que é muito difícil, né? Mas que já foi muito estudado pelos cientistas no início da doutrina, né? Do surgimento da doutrina espírita. Então eu adorava ficar na mesa ouvindo as histórias que a minha avó contava, minha avó, meu avô, mas mais minha avó. Depois minha família fazia reuniões em casa. E com 15 anos, então, eu pedi para meu pai para ir para a Mocidade Espírita, porque eu tinha achado um livro dos Espíritos no meio dos livros lá da família e me encantou aquilo que eu vi. E fui. Primeiro eu fui para a doutrina espírita, mas pouco tempo depois, um ano e meio depois, fui no encontro de jovens, desses que tem no feriado de Páscoa, sabe? Acho que no Brasil inteiro tem, aqui em São Paulo é Comelesp, Comecelesp, Comenoesp, dependendo da região. Esse foi em Santo André, então devia ser a Comelesp. E lá eu vi o pessoal tocando violão, aqueles jovens, eu falei, eu quero isso, né? E aí pedi para meu pai, com um sacrifício, comprou um violão usado, que inclusive eu sempre lembro do Moacir, que era um violão azul, que nem o do Moacir Camargo, sabe? E foi assim, no começo aprendi com um amigo meu, um chileno, mas depois deixei meio de lado e retomei ali já chegando nos anos 1980, um pouco antes. Aí na mocidade eu comecei a compor músicas especificamente inspiradas na doutrina espírita. E aí depois comecei a frequentar festival tal, e assim foi. Agora a música para criança, que foi acabou se tornando a nossa maior vertente, ou a mais forte, o nosso viés mais forte. Eu já estava em Franca, porque eu fiz tantos amigos em Franca no festival que eu fui em 82, que aconteceu um monte de coisa na minha vida, mas eu acabei indo morar em Franca em 94, né? Então, tenho filhos lá, inclusive, que moram lá ainda. E lá o movimento espírita é muito forte, o movimento artístico ainda mais forte, né? No teatro, na dança e também na música. E eu não sei se você conhece o Pestalozzi, lá em Franca, é uma instituição espírita maravilhosa, fundada pelo Dr. Novellino, que foi discípulo de Eurípides Barçanufo, né? Que estudou com a Anália Franco. Então, é uma história muito bonita que chegou lá em Franca. Tinha a dona Marisa Naline, que era coordenadora da evangelização lá no Pestalozzi, e ela começou a me fazer convites para: você não quer fazer uma música sobre isso, uma música sobre aquilo? Eu nem era um evangelizador de crianças, trabalhava mais com jovens, mas acabou que eu me aproximei desse mundo, depois eu tive meus filhos, aí, né, isso também ajuda bastante, e pronto, aí eu descobri que a música poderia ser uma linguagem para você levar de forma divertida ou sensível, também séria, a mensagem espírita para as crianças. E você tem uma canção fantástica que ensina as crianças sobre a força da fé. Como é isso? Sim, não é mole não, ela é uma música que as crianças gostam muito.
rapidamente, assim, né, nessa época eu frequentava os encontros de evangelização, de evangelizadores em Sacramento. E lá, as orientações espirituais, inclusive do Eurípides, era que a gente aproximasse as crianças de Jesus, que falasse de Jesus, eles usavam o termo tirar Jesus da cruz, né? Falar de Jesus próximo à criança. Então, essa música, né, Não é Mole Não, ela fala, se você prestar atenção, do Sermão da Montanha, né, de algumas trechos do Sermão da Montanha, mas comparando com chiclete, com sorvete, né, com gelatina, na ONG que eu trabalho aqui, a gente até faz dança com as crianças na hora da gelatina, do derrete, né? Então, é uma música que faz bastante sucesso. É legal, sim, a gente ouvir essa música. Então vamos ouvir, porque renovar nossa fé não é mole, não. Se a sua fé é como gelatina, é mole, balança, por qualquer coisa desmancha. Preste atenção no que Jesus ensina, porque a fé verdadeira move até colina. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Se a paciência é como sorvete, derrete e quando esquenta desaparece. Preste atenção no que Jesus indica, um dia a terra será de quem se pacifica. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Se o seu amor é como chiclete, é doce só no começo, depois logo esquece, grudento, puxento, estoura a qualquer momento. Preste atenção no que Jesus dizia, amai-vos como eu vos amei, sempre todo dia, amai-vos como eu vos amei, sempre todo dia. Oi, 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 oi. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Se quiser crescer, rapadura é doce, mas não é mole, não. Se quiser crescer, rapadura é doce, mas não é mole, não. Tem que se dar, tem que se esforçar, ter vontade de montão, tem que doar, tem que perdoar, serenar seu coração. Tem que se dar, tem que se esforçar, ter vontade de montão, tem que doar, tem que perdoar, serenar seu coração. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Se quiser crer, rapadura é doce, mas não é mole, não. Se quiser crescer, rapadura é doce, mas não é mole, não. Quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Que delícia! Mas, Tuti, você vem de família espírita. Então, em que momento você sentiu essa necessidade de um material musical espírita para crianças e adolescentes? De onde esse start? As duas coisas são muito interessantes. Primeiro, em relação à música, a minha família sempre foi muito musical, embora a gente não tenha nenhum músico profissional ali, mas eu sempre brinco, meu pai subia e até hoje subia o dia inteiro. Ele que comprou o nosso primeiro aparelho de som, ele comprava os discos, então ele tinha gosto de comprar disco, ouvir. Quando a gente fazia a festa de final do ano, uma família simples, a gente não ficava fazendo ceia em hotel, era todo mundo lá em casa, os primos, tudo, botava o disco na vitrola e a gente cantava. Então, mas de pequenininho, eu e minhas irmãs cantávamos na frente do espelho, dublava. Se fosse hoje, ia ter filme, né? Naquela época não existia nada disso.
E a minha mãe também sempre trabalhou cantando. Então, ela costurava, lavava roupa, cantando, cantando. E então, essa relação com a música foi algo muito forte mesmo. A gente ouvia muita música, ouvia rádio, ficava esperando, não sei se é do seu tempo, eu ficava esperando a música tocar para a gente gravar no gravadorzinho, né? Não era igual é hoje. Aí o locutor falava no meio da música, a gente ficava bravo, né? Então, foi isso. Agora, a música na mocidade, no centro, ela já existia, né? O centro um tipo de música mais calma, assim, né? Mais de louvor. Na mocidade, porque o jovem gosta mesmo, né? Mais normal, né? Costuma se levar até música não espírita ali, né? Nos encontros, tal. Agora, realmente, você falou uma coisa certa em relação à lacuna. Lá em Franca tinha música, tinha, mas lá já era meio que uma exceção, porque lá essa dona Marisa Naline, ela já compunha. Ela é mãe da Ana Lívia Naline, que também compõe. É uma turma muito boa, até me arrepia aqui, me dá uma saudade da dona Marisa. A gente homenageia ela no primeiro volume do Cancioneiro Espírita. Então, existia, mas a dona Marisa já estava um pouco que saindo, né, do cenário, e logo depois ela ficou doente e pouco tempo depois ela desencarnou, inclusive. Então, havia mesmo uma lacuna, e uma lacuna também de música, como eu vou dizer, mais divertida, assim, mais com a linguagem da criança. Porque você cantar, sei lá, Irmã Sheila para as crianças, isso tem um lugar, mas para a criança, uma coisa mais ritmada, né, que também foi necessário que o tempo passasse, porque também no centro não se gostava de música ritmada, né, parecia que não era uma coisa boa. Isso foi mudando. A sua visão é a mesma que a minha. Quando ingressei no movimento espírita, encontrei uma musicalidade muito triste, melancólica, que não batia com o conteúdo que eu absorvia, de muita alegria de viver. Por isso, em meu repertório também compus canções de energia positiva, otimismo e muito ritmo. Eu me identifico muito com isso tudo que você falou, porque, de fato, a música ela é uma coisa tão rica como todo tipo de arte, né? E existem espaços. Por exemplo, eu fui fazer uma oficina sobre música em Franca e eu deixei entender para a turma ali que eu não gostava de funk. Aí uma menina levantou a mão, uma jovenzinha do Rio de Janeiro, e falou: Olha, eu quero falar uma coisa para você. A gente faz um trabalho muito sério de evangelização lá nas comunidades no Rio de Janeiro e a gente utiliza o funk, porque é a linguagem que aquele jovem de lá, né, que chega nele, porque a música é para sensibilizar. Então, eu já toquei, por exemplo, João Cabete, toquei muito João Cabete durante o passe. Né? Escuta, meu irmão, esta mensagem que o mestre ensina com amor. Agora, se eu for cantar isso num encontro de jovens, né, fica chato. E para as crianças, então, a gente, música entra na comunicação. Se eu quero comunicar, eu tenho que buscar a linguagem que mais se adeque ao público com quem eu estou tentando conversar, né, que eu estou tentando atingir. E, claro, tem as adequações. Isso eu falo com o jovem, que às vezes o jovem é um pouco impetuoso, fala assim, olha, tem música que não dá certo você cantar no preparo da reunião, porque, né, é muito agitada e tal, então calma, isso fica mais para um encontro, você está lá na confraternização, ou no momento mocidade espírita mesmo, né? Então, eu acho muito legal e eu concordo com você. É importante valorizar esse trabalho do artista espírita, porque a doutrina espírita é uma fonte de inspiração maravilhosa. Então, eu não tenho nada contra a música do Padre Zezinho. Eu ouvi Padre Zezinho muitos anos na minha vida, aquela da Abençoa, Senhor, a família, e tantas outras que ele tem lindas. Mas a gente também tem uma fonte que parece, ou é, infinita de inspiração, como Kardec já sugeriu lá atrás, que a doutrina espírita seria essa fonte para os artistas do futuro. Então, por que não, né? Incentivar os jovens e as crianças a comporem músicas espíritas, né? Eu concordo contigo. Tu te mostra pra gente mais uma canção. Então, olha, eu vou mostrar um outro exemplo de música que também tenta ser criativa e criativa não quer dizer que não seja sério, tá? Porque vocês vão ouvir, eu sugiro que a gente ouça A Alma Sou Eu, vou tocar para vocês A Alma Sou Eu,
que vocês vão ver ali noções sobre imortalidade da alma, sobre reencarnação. Vocês vão ver ali a frase que está no túmulo de Kardec: nascer, morrer, renascer, tal é a lei, que tudo isso, quando eu falo na oficina, e tudo isso pode ser trabalhado com a criança antes de você ensinar a música, ou você ensina a música e depois aprofunda cada verso ali, você vai encontrar os elementos, os pilares da doutrina espírita, né? Deus, reencarnação, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, mediunidade, pelo menos esses 5 pilares principais, estão nessas letras que são divertidas, mas que trazem uma mensagem séria, né, e profunda, que a gente explora com as crianças. Então, vamos ouvir? A Alma Sou Eu? É para já. A alma sou eu. Solta a produção. Eu não tenho uma alma, porque na verdade... O quê? Calma. A alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade... O quê? A alma sou eu. E venho vindo em várias vidas, pelos mundos aprendendo tudo que sei. Nascer, crescer, depois morrer, pra outra vez eu renascer. Tal é a lei. Eu não tenho uma alma, porque na verdade... O quê? Calma, a alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade... A alma sou eu. Vou cuidar deste meu corpo, ele é tão legal pra mim. E depois que estiver morto, vou agradecer assim. Obrigado, meu corpinho, você me serviu tão bem. Vou seguir o meu caminho, a vida continua além. Eu não tenho uma alma, porque na verdade a alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade a alma sou eu. Tuti, como nossos amigos podem ter acesso ao seu trabalho nas mídias? Duas músicas que a gente ouviu até agora, as duas fazem parte de uma coleção chamada Cancioneiro Espírita. Na continuação lá da história sobre Franca, né, que eu fiquei lá 14 anos, como a gente começou a fazer música, então ia para os encontros de evangelizadores, ia nos centros cantar para as crianças, as próprias crianças davam ideia de música, e, né, como a gente é seminovo, né, a gente não é velho, a gente é seminovo, então a gente era da época da fita cassete ainda, da máquina de escrever, eu era até do mimeógrafo, mas não vou falar para não acharem que eu sou muito velho. E aí alguém lá, que foi o Osni, inicialmente, lá de Franca, falou, puxa, a gente precisava reunir todas essas músicas, existe tanta música da Dona Marisa, né, e outros compositores que a gente usa na evangelização, e era uma troca de fita cassete, né, você ia numa cidade, eu quero aprender, grava para mim. Então, a gente começou gravando em fita cassete, mas aí já existia o CD, então começou o CD, a gente falou, alguém falou, não, então vamos fazer um projeto direitinho, vamos gravar um CD? E assim começou o CD, a gente deu o nome de Cancioneiro Espírita. E acabou virando um projeto, que hoje tem 5 CDs, são 5 volumes, e todas essas músicas, não são só músicas minhas, são músicas de vários compositores, de vários intérpretes. Tem música minha que é a Ana Lívia que canta, ou a Vanessa Bertolini, lá de Franca, de Brasília. Tem músicas que eu canto, que são de outros. Então, a gente fez uma salada mista lá muito bacana, sabe? Tem gente que, quando cantou, era criança, hoje já tem até filhos, né? Porque isso já foi lá faz 20 anos, já, 20 e poucos anos que começou. Então, quem quiser conhecer as músicas que estão no Cancioneiro Espírita, o site é www.cancioneiro.com.br, tá? E lá a gente disponibilizou gratuitamente download de tudo. Então, qualquer música que tenha lá, você pode baixar a música, você pode baixar a capa do CD,
a letra e a cifra das músicas, a música e o playback da música. Só algumas músicas que não tem playback, 99% tem. Para quem não sabe tocar e quer cantar com alguém, então... além disso, esse trabalho nosso, porque eu tenho um CD que chama Encontros e Festivais, é o único CD que é solo, o único que eu consegui gravar na vida, que também foi no começo dos anos 2000. Esse CD não existe mais para venda. Você encontra ele inteirinho e também com download todinho gratuito no site do Acervo, que eu recomendo, quem não conhece, www.acervoespirita.com.br, do nosso amigo Gabriel, que tem um trabalho heróico, que tem um registro hoje já superior a 7.000 registros musicais de artistas do Brasil inteiro, gente, porque é muito importante a gente dizer que... Outro dia eu estava numa entrevista, alguém perguntou, mas fora de São Paulo tem música espírita? Gente, tem música espírita no Pará, no Paraná, no Amazonas, no Rio Grande, na Santa Catarina, em Minas, aonde vocês forem por esse Brasil, Espírito Santo, Nordeste, todas têm, e a pandemia, você sabe disso, né, Danilo? A pandemia nos aproximou, porque criou-se grupos de WhatsApp, e, por exemplo, antes a pessoa que queria que eu cantasse no Amazonas tinha que pagar o avião, o hotel. Hoje ela fala assim, você não quer cantar para nós aqui? A gente faz por live. Então, isso nos aproximou. Eu mesmo, embora seja macaco velho nessa área, eu não conhecia vários artistas espíritas, vários. E tem bandas incríveis, artistas incríveis. Então, eu recomendo muito o Acervo Espírita, o Cancioneiro Espírita. E, para fechar, quem quiser conhecer as histórias das minhas músicas, ter dicas de composição e dicas de como usar as músicas na evangelização, tem o meu canal, esse é no YouTube só, Eu, Cancioneiro Espírita. Esse é o nome do canal. Tem no Face, tem no Instagram, mas o Face e o Instagram é só para te chamar para o YouTube, porque os vídeos estão no YouTube. Lá eu conto a história de cada música, inclusive essas que vocês estão ouvindo aqui. Você compõe para os pequenos, mas também para um público mais adulto, canções fantásticas. E como é compor para esses dois extremos, partindo de uma mesma fé raciocinada? É interessante essa questão, porque primeiro que existe de fato uma linguagem diferenciada, isso é fato, mas é engraçado porque é muito comum que adultos gostem das músicas para as crianças, né? Por exemplo, se eu for cantar numa live e eu não cantar Encontro Marcado, que é para criança, ou Não é Mole Não, que é para criança, as pessoas pedem. Mas sim, eu não faço música só para criança. Então, ultimamente, tenho feito bastante música, mas pensando no público adulto. A gente participou aí do Fórum de Dança, no Encontro Nacional de Dança Espírita, a gente fez canção, o Fórum da Abrarte no ano passado, inspirado na pandemia, a gente fez uma canção também. E a gente tem também essa pretensão de falar ao espírito encarnado já na fase adulta, na fase jovem e na fase adulta, né? Eu acho que um bom exemplo disso é a música do Brasil para o mundo inteiro, que é uma música que também nasceu de uma inspiração que a gente tirou de uma palestra lá em Sacramento, que falava da importância desse momento nosso de estarmos encarnados no Brasil, né? Então, isso me fez pensar em nós mesmos. Eu penso muito sobre isso, sabe, Vanir? Sobre nós como um coletivo espiritual que vem vindo num processo evolutivo, que já cometemos tantos equívocos, né? A gente vê nos filmes as barbaridades que a gente já fez, né, na história, guerras e invasões, enfim, estamos aprendendo, né? Uma escola. Então, eu comecei a pensar nesse espírito agora no Brasil, né? E tem um momento até que a música fala: agora estou criança em solo brasileiro, no Evangelho eu encontro a direção. Mas é uma criança espiritual, não serve só para criança física. Eu ainda espiritualmente criança, hoje estou no Brasil, reencarnado aqui na pátria do Evangelho, ou que pretende ser a pátria do Evangelho, ainda estamos distantes, na minha opinião, mas com uma grande responsabilidade e nunca, jamais, por acaso, nunca por acaso, não por acaso nesse momento, não por acaso durante uma pandemia, não por acaso no Brasil. Então, essa música do Brasil para o mundo inteiro, ela é seríssima e fala da parte que nos cabe também.
Porque se nós queremos um mundo melhor, isso eu falo até nos meus treinamentos profissionais, se eu quero um mundo melhor, a pergunta é, o que eu vou fazer para que ele seja melhor? Não só, né, aquela história, tem um pensador que eu gosto muito, Viktor Frankl, ele não é espírita, mas eu uso muito nos meus treinamentos profissionais. Ele diz, a gente se pergunta muito o que eu quero da vida, mas a gente tem que inverter também a questão, o que a vida quer de mim, o que ela está pedindo de mim, né? Então, o que estar no Brasil está pedindo de mim, o que eu posso fazer, né? O que me cabe fazer. Então, se vocês quiserem ouvir do Brasil para o mundo inteiro, a gente fala um pouco sobre isso. Claro! E nossa manhã de reflexão e arte também é do Brasil para o mundo inteiro. Vamos ouvir. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro, no Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho para que eu possa despertar. Agora estou criança em solo brasileiro, no Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho para que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho para que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil. Meu caro, você tem uma canção chamada Bailarina, dirigida a adolescentes. Aquela fase de competir pelas grifes, aparência, status quo. E a sua melodia pede uma visita a si mesmo, um autoconhecimento. Conta pra gente sua experiência com os jovens,
E o que te levou a compor Bailarina? Bom, primeiramente, esse assunto é um assunto que eu diria que ele é central na minha vida, a questão da juventude. Quando eu falo juventude, eu vou lá no conceito mais moderno de juventude, que vai quase próximo aos 30 anos, mas desde da adolescência, né? E não só no campo espírita, mesmo no campo profissional, por tudo que nós já estávamos vivendo e agora acentuado pela pandemia, nós temos um grande volume de depressão, de síndrome do pânico, de vazio existencial. Acho que isso resume bem entre os jovens, né? Então, uma faixa etária que eu tenho um apreço, um carinho muito grande, né, como se fosse mesmo para cuidar dos meus próprios filhos, né? Então, eu trabalho nesse campo profissionalmente também, e, inclusive fazendo música também, é algo que eu tenho feito. Eu tenho algumas que a gente está compondo aí, falando sobre valorização da vida. Não necessariamente é uma canção espírita, não vou falar em espírito e em reencarnação, é mais difícil até, porque eu tenho que usar termos da psicologia, da vida, para dizer para o jovem, olha, a vida vale a pena. Eu não tenho aquele argumento, oh, se você se matar, a vida não vai acabar, sabe, lá nesse campo. Agora, aqui, na doutrina espírita, no movimento espírita, também não é diferente. Eu coordenei Mocidade Espírita há muitos anos aqui em Santos, né, na minha juventude, comecei jovenzinho, fui até os 24 anos, eu acho. Depois eu voltei a coordenar a Mocidade Espírita em Franca, inicialmente lá no Pestalozzi, tinha a Mocidade Espírita lá, e depois no centro que a gente chamava de Dona Nina. Então ficou até bom, porque o nome da mocidade ficou Menina, Mocidade Espírita Nina, né? E era muito comum a gente conversar com jovens sobre esses desencontros. E a gente fazia um estudo que me marcou muito, que na juventude eu chamava de pororoca, né? Tem aquela força que vem do passado e aquela força que é a do presente. A do passado, as tendências espirituais, as vivências, alguns vícios ou tendências mesmo, né? E aqui, no presente, a orientação dos pais, do evangelizador, do professor. Duas forças que se chocam quando chega a adolescência, e eu dizia que vencia a mais forte, né? O momento atual, a orientação atual, ou aquilo que a pessoa traz como tendência. Mas, independente dessa imagem, o importante é um momento muito conflituoso, né, para o jovem. Não é fácil. E a gente fala isso muito para os pais, Vanir, porque às vezes os pais se equivocam a dizer, não sei por que isso, porque só precisa estudar, não precisa fazer mais nada, é molezinha. Eu que estou aqui trabalhando, não é molezinha. Tem explosão hormonal, tem uma insegurança danada diante da vida, tem um excesso de informação hoje, que no nosso tempo não tinha, tem essa angústia em relação ao futuro, e tem, como você bem comentou, os apelos, né, da roupa, da experiência, do tipo de celular, do consumo, né, do consumismo, dessas coisas que eles usam para se identificar com a tribo, né? Então, a música Bailarina, ela foi inspirada numa personagem real, no tempo que eu fotografava em escolas de balé, que era uma menina muito inquieta, de fato, que de fato tinha os olhos azuis, e eu fiquei imaginando ali, de onde vem esse espírito, né? No mínimo, isso aí já viveu, ou viveu na Rússia, ou viveu na França, tem esse refinamento artístico, essa dom natural para a dança, mas ao mesmo tempo essa angústia, que me lembrava lá do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala da melancolia, que o espírito meio que sente uma saudade de algo que ele não sabe definir, né? Então foi assim, nessa ideia, que nasceu a música, e que no final fala, até me arrepio aqui, acho que eu sou meio bobo, né? A luz que você está buscando, meu querido jovem, você vai encontrar dentro de você. Mas para isso, Vanir, desculpa falar demais, mas os pais têm que estar mais atentos com seus filhos, sabe? Os pais também estão muito no celular, não é só o jovem. Os pais, os educadores, as escolas, a gente tem que mudar algumas coisas, a coisa tem que ser mais personalizada. Não posso ter uma sala com 70 alunos, não dá para educar assim. Então, isso são outras questões, mas passa por tudo isso a questão da juventude. Vocês vão conhecer Bailarina. Som
sapatilhas e ser uma ilha cercada de luz. Busque encontrar na ribalta o brilho que falta aos seus olhos azuis. Quer ir morar na Europa, caminhos de volta de quem nunca foi? Ou será que ela veio de lá e só quer voltar sem pensar no depois? Leve como o som da flauta, e quando ela salta, a alma também se vai. Voa por outros lugares, planícies e mares que deixou pra trás. Ecos de amores perdidos, de tempos já idos, presentes demais. Chora, ora, implora, no palco ignora os seus próprios ais. A minha bailarina dança ao entardecer. Eu sei, o espelho fascina, mas tão pouco ensina quem será você. Rosto de criança, um coração de mulher, alma eterna esperança, a paz e a mudança que ela mais quer. A minha bailarina, seu desafio é crescer. Antes do que você pensa, a luz mais intensa virá de você. Antes do que você pensa, a luz mais intensa virá de você. No seu canal do YouTube, é clara a sua preocupação em estimular os jovens a fazerem o mesmo que você, eu e tantos outros companheiros no movimento, que é compor, externar uma reflexão doutrinária através de canções. Sabemos que jovem escuta jovem e percebo que você quer criar influenciadores que possam espalhar o Evangelho usando sua própria linguagem e seus canais. Seria isso mesmo, Célia? É legal isso que você falou. A gente, né, eu, né, pelo menos, já estou na classificação do tiozão, né? Do tio. Então, eles ainda ouvem, porque o jovem, ele também tem aquela fase em que ele desmancha aquela ideia do pai herói e começa a buscar mentores fora, né? Às vezes é um professor que ele gosta, às vezes é o pastor da igreja, às vezes é o evangelizador, alguém que ele confia, que ele pode falar, né? Então, é interessante isso, né? Já entra aí alguma coisa no sentido que você falou. Principalmente, Tuti, porque sabemos que, infelizmente, tem pais que não são heróis. E ter outro ponto de apoio se torna fundamental. Sim. Então, assim, em parte a gente funciona um pouco como esse mentor para alguns que nos admiram, melhor dizendo, admiram o nosso trabalho. Mas, em outra parte, é exatamente isso que você falou. Se a gente... É como numa empresa, é como numa família, a gente tem que ter uma continuação. Quem vai continuar, né? Depois que Kardec desencarnou, precisou ter os espíritos que já estavam planejados e reencarnados para continuar o trabalho dele lá, depois aqui no Brasil. E nós também, a gente precisa... Quem que vai continuar esse trabalho? Ou ele não é importante? Se ele é... Então, a gente precisa formar novos compositores, né? Então, a gente... E conforme você incentiva os mais jovens nesse trabalho, eles influenciam os outros jovens, como nessa mecânica que você descreveu muito bem.
né? Como você já teve aqui entrevistando o João Vitor, por exemplo, ele tem uma ascendência, né, uma penetração muito grande entre o público jovem e tantos outros. Então, o nosso trabalho também vai por aí. E o que a gente faz ali é dizer, olha, primeiro é incentivar, lá no nosso canal, né, Eu Compositor Espírita. Primeiro, olha, você pode ser um compositor também. Porque uma música, né, eu brinco assim com as crianças na ONG, que às vezes eu falo com elas sobre isso. Quando você ouve uma música, vocês acham o quê? Que ela nasceu numa árvore? Ah, estava lá, eu achei uma música aqui na árvore. Não, alguém pensou, alguém teve que se dedicar àquilo. Então, existe uma pessoa, né? Ou a gente sabe entre nós, às vezes, várias pessoas de ambos os planos, né? Então, você também pode compor, mas se você quer ser um compositor espírita, né, como todo compositor, você tem que ter um repertório aqui de imagens, de ideias, de conceitos, de palavras, né? Um jovem que, por exemplo, não lê, que é muito comum, ou fica só no Twitter, lá 140 caracteres, ou como eles falam, quando isso virar vídeo eu vejo, só quer ver o vídeo. Então ele vai ter problema de repertório. Então eu incentivo muito isso. Crie repertório, leia muito, leia livros, se você puder viajar, viaje, mas existem outras coisas que te ajudam a compor. Observar a vida, né? E para compor música espírita, estudar o espiritismo. Eu sempre falo assim, olha, você quer ser compositor espírita, mas não quer estudar espiritismo, então você não vai ser compositor espírita, não tem como, né? Às vezes você está numa palestra, você ouve uma frase que vira uma música, às vezes você lê um livro e aquilo te dá a ideia de uma música. Enfim, tem várias... música por demanda, que eu posso falar no próximo bloco, mas eu quero falar da observação agora. Então, um dia eu estava andando de ônibus, voltando para Franca, eu tinha ido para São Paulo visitar minha família, voltando para Franca, que eu morava lá, e eu comecei a ver aquele céu estrelado, lindo, né? E falei, puxa, como é bonito isso, né? E como a gente é pequeno perto desse universo, aí comecei a ter ideias, anotar essas ideias, e isso acabou virando depois, mais tarde, num outro dia, a música Outras Moradas, que é uma música que o pessoal gosta muito, que ela foi gravada inicialmente pela Vanessa lá no Cancioneiro Espírita, que é uma cantora lírica, então ficou muito bonito, né? Mas eu falo para eles, o que precisou? Precisou que eu observasse, que eu tivesse essa sensibilidade, precisou que eu conhecesse alguma coisa sobre como funciona o espaço, porque lá fala dos sóis, dos planetas, né? Eu tenho que conhecer um pouco, mínimo de astronomia, mínimo, mas eu tinha que conhecer que a doutrina espírita tem como um dos seus pilares a pluralidade dos mundos habitados. E outras coisas. Então, tudo isso vai virar uma música que nem um bolo, açúcar, manteiga, ovo, fermento, farinha, precisa dos elementos que no fim vão virar essa música. Então, tudo isso acabou virando Outras Moradas, que é um exemplo que eu uso de uma música que veio da observação e do estudo também. Perfeito. Vamos ouvir então Outras Moradas. A noite no céu são estrelas que brilham, meus olhos que brilham também. Descobrem no céu mil sinais que cintilam, sem ver todas elas, porém. São muitas moradas no espaço infinito, são lares distantes daqui, são sóis de energia, cercados de vida, em mundos a evoluir. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários interplanetários, moradas do reino de Deus. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários interplanetários, moradas do reino de Deus.
Deus. Que beleza! Há pouco você mencionou música por demanda. Como é isso? Fazer música por encomenda? É meio que, para mim, né, para o meu tipo de personalidade, é um desafio. Mas eu sei que não acontece só comigo. Acontece com muitos autores espíritas e eu falo sobre isso no meu canal e falo sobre isso na oficina de composição, que é uma coisa que eu falo para os jovens, ó, se prepare, estuda, porque vai acontecer com você também. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos de artistas que eu sei que trabalham muito bem assim, mas tem outros, mas Maurício Keller, ele faz muita música para congresso, então vai ter um congresso tal lá de Goiânia, ou congresso brasileiro, e falam para ele o tema, e ele cria o tema musical do congresso. Moacir Camargo já fez muita música assim, até para peças teatrais. A Cacá, eu converso muito com a Cacá Rezende, que é excelente cantora, excelente compositora. Se você ainda não trouxe ela aqui, eu recomendo a Cacá Rezende, ela é de Goiânia. Ela também, as pessoas pedem para ela também, você não quer compor o tema tal, para o encontro tal? Como eu falei, acho que já no ano passado, eu acabei compondo uma música para o meu Encontro Nacional de Dança Espírita, se não me engano é esse o nome. Também aconteceu no começo do ano, me pediram uma música sobre a Mélie Boudet, que não existia, que é a esposa do Kardec, eu fiz uma música interessante, tem lá, não, essa ainda não está no meu canal, ainda vou colocar. Mas uma que eu lembro bem, trazendo mais para o dia a dia, a Dona Marisa, de novo a Dona Marisa, lá em Franca, ela falou assim para mim, filho, você não quer fazer uma música sobre as obras básicas? Uma para cada obra básica. Ai, caramba, Dona Marisa, mas como é isso? Não, faz pelo menos então para o Evangelho, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. E aquilo ficou na minha cabeça. Isso, para quem é artista, para quem gosta de compor, fica assim, eu vou fazer. Primeiro você faz um charme, você fala, não sei se eu vou conseguir, mas você acaba fazendo. Então eu acabei fazendo o Livro dos Espíritos, o Evangelho e o Livro dos Médiuns, que fez o maior sucesso. Muitos chamam de toque, 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 porque a música começa toque, 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 toque. E o Marcelo Nies, que é um espírita de Santa Catarina, que faz cinema, tem o filme O Anjo e outros, ele acabou fazendo um videoclipe. Se vocês procurarem Livro dos Médiuns, videoclipe, tem um videoclipe com artistas, tudo profissional, assim, legal, sobre o Livro dos Médiuns. Então, é um exemplo. E assim acontece muito, as pessoas pedem, às vezes, as situações difíceis, às vezes a pessoa fala assim, você não quer fazer uma música para ser o hino do nosso centro, por exemplo? Aí já é uma situação mais difícil, porque se você não está ali, né? Mas a gente, dependendo da situação, então a gente entrevista. Aí para mim já funciona que nem no tempo que eu fazia jingle, já trabalhei com jingle, né? Então fala, bom, então você vai ter que me passar um briefing, né? Como é o centro? De onde veio o nome do centro? Geralmente é o nome de uma pessoa. Quem foi essa pessoa, tal, para você tentar compor. Não dá para prometer, mas a gente tenta. Então é isso que eu chamo, a gente chama, né, de música por demanda. Mas é bem estimulante, assim, é um desafio, eu gosto. Maravilha! Mostra pra gente essa canção Livro dos Médiuns. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações, e descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram para chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência
Nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Toque, 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 toque. Meu caro César Tucci, nosso tempo se esgota, mas gostaria ainda de sua opinião sobre o que atravessamos e o que podemos esperar depois de tudo isso passar. É uma pergunta bem difícil e bem profunda. Vou te falar bem do meu sentimento, que eu gosto de falar, inclusive eu sou convidado para falar para jovens virtualmente assim, e eu gosto de me colocar ali no mesmo nível. Primeira coisa que eu abro dizendo, olha, tem hora que eu fico muito triste, tem hora que eu fico bem angustiado, né? Eu tenho filhos, a gente quer que eles tenham autonomia, que consigam um emprego, e a situação está realmente embaraçosa, é difícil, né? No entanto, a gente tem, como você lembrou em algum momento, a fé raciocinada, e a gente precisa lembrar de algumas coisas que, como espírito, a gente não pode esquecer. Porque estamos aqui, eu acho que a gente precisa ter, claro, todas as nossas dimensões. Né? Como ser humano, primeiro. Como ser humano, eu acho que essa pandemia, ela escancarou a necessidade que nós temos de finalmente amadurecer e entender que nós estamos todos solidariamente ligados, que o que acontece lá no mercado, numa aldeia, pode me afetar aqui, que o que eu faço repercute na sociedade em que eu vivo, e o que eu não faço também, bem aquilo que Santo Agostinho fala lá, eu pergunto a mim mesmo no final do dia se eu fiz tudo bem que eu fazia, que eu poderia, né? E não só se eu fiz algum mal, mas eu fiz tudo bem que eu poderia, né? Nós, como sociedade humana, por que ainda temos um número tão grande de excluídos? Por que nós temos ainda uma desigualdade social tão imensa? Por que ainda existe fome num planeta que produz muito mais do que ele precisa para comer? Por que ainda as pessoas não têm uma condição de vida muito mais digna que elas pudessem evitar, por exemplo, hoje serem contaminadas? Enfim, é uma questão que nós temos que nos fazer. Por que é uma concentração tão grande de poder e de renda? Por que a educação não está aqui em todas as dimensões para fazer com que o ser humano floresça, desenvolva seus talentos? E aí a gente já entra na dimensão espiritual, porque quem é esse ser humano? É um espírito cheio de potenciais, como Jesus havia dito, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, vós sois o sal da terra, não é? E quantas outras coisas que Jesus falou. Não? Então, a gente precisa agora, como ser espiritual, pensar, puxa vida, né? Se eu estou aqui nesse momento, por que será? Né? Se eu podia ter reencarnado em qualquer outra época, por que nessa? Em qualquer outro país, por que nesse? Né? Em qualquer outra situação, por que nessa? Então, me perguntar, eu acho que a pandemia está trazendo para esse coletivo espiritual inteiro, que aí não são só os, não sei quantos nós somos hoje, 7 bilhões de habitantes no planeta, não sei, acho que tem 3 vezes mais ou 2 vezes mais que isso como desencarnado. O que esse coletivo todo, esse enxame de almas, né, fez do seu percurso até agora, e que hoje a gente está sendo obrigado a parar para pensar, para avaliar, porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai chegar numa situação em que a gente vai ter dinheiro na mão e isso não vai adiantar nada, né? Então a gente vai precisar rever esses valores, porque eu acho que nós chegamos realmente agora naquele limiar entre o planeta de provas e expiações e o planeta de regeneração que se prepara, e é necessário dar um salto, sabe? Esse segundo grau aqui não se alcança facinho, tem que dar um salto. E esse salto significa aumento do nível
da nossa consciência, a aproximação daquelas leis que Jesus expressou de maneira tão singela, mas tão profunda, lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados, 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 ou que está expressa, eu digo que se houvesse, todas as leis acabassem, todas as religiões acabassem, e só sobrasse um papelzinho com a oração de São Francisco, até me emociona isso, estaria resolvido. Onde houver ódio, que eu levo amor, onde houver desespero, que eu levo esperança, estaria resolvido. Então, acho que a pandemia chegou para nos dizer, olha, o prazo está acabando. Vamos olhar seriamente para a nossa história e ver o que a gente precisa refazer e refazer esse mundo em novos bases, novos pilares. Eu acho que é isso que a pandemia traz. Eu fico triste, às vezes eu fico angustiado, às vezes eu fico meio deprê, aí eu uso a arte, eu uso meus treinamentos, converso muito com a minha esposa, que só está nós dois dentro de casa, os filhos estão todos fora, ela tem 4 filhos, eu tenho 3, nenhum mora com a gente, são 7, né, cada um no seu momento, meus pais moram em outra cidade, então isso nos afeta como ser humano. A gente palestrante e artista espírita, a gente não está isento disso. Porque aqui eu só vou falar coisas boas para vocês e vou cantar e vocês, às vezes a pessoa fica assim, nossa, ele é tão, não sou, eu sou que nem todo mundo, né? Mas eu tenho a felicidade de ter a doutrina espírita e a arte me ajudando e além disso eu acredito mesmo no ser humano, mesmo na ciência não espírita, a gente tem estudado, tem muita gente se dedicando a isso, que o ser humano ele tem potenciais maravilhosos, agora cabe a nós criar condições como num jardim, né? Luz, umidade, fertilizante, para que o ser humano floresça. A gente está precisando cuidar disso. E a pandemia, acho que deixa isso bem claro. É isso, resumidamente. Tentando ser, né? Isso aí, meu caro. Mostre pra gente que viver é tão bom. Eu ia sugerir essa música mesmo, porque, como eu te falei, tudo isso está na nossa cabeça, mas também está na cabeça de todos. A gente tem lidado com até crianças, porque a criança vê tudo isso, vê as notícias. Então, é preciso que a gente não esqueça de dizer que viver é tão bom, né? Então, essa música que quando chega amanhã é a hora de pular da cama, viver é tão bom, eu acho a vida tão bacana, eu peço a Deus que faça a sua vontade, que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. Então, que a gente não esqueça que é uma tamanha oportunidade estar aqui. Porque se a gente olhar para trás, eu gosto de falar isso para os jovens, já existiram momentos muito dramáticos na história da humanidade, né? Como a peste bubônica, na gripe espanhola, e muito pior, eram milhões de pessoas morrendo pelas ruas, não tinham onde pôr os corpos. Então, a gente está num processo evolutivo, a gente superou aqueles e vai superar esse também. Se você ler lá o Livro dos Espíritos, a Lei de Destruição, ele fala, olha, vocês, em outras palavras, né, os Espíritos falam, vocês se preocupam, mas isso para nós é um detalhe, né, é um tropecinho no caminho evolutivo. Daqui a isso eu falando agora, daqui a milhões de anos, gente, a gente precisa lembrar que daqui a milhões de anos nós ainda estaremos vivos, não existe morte. Então, daqui a milhões de anos, isso vai ser uma vaga lembrança, como eu não lembro hoje do tempo que eu fazia xixi e cocô na fralda, que eu era bebezinho, isso vai ficar para trás também assim, eu vou estar lá, talvez, trabalhando num nível de cuidar de um planeta, em vez de cuidar de um lar com 2 pessoas hoje, né? Então, essa mensagem de esperança, a gente não pode deixar de levar. E eu me lembro que uma vez no festival, comentando, analisando as músicas, Adoro Encontro, que talvez você conheça, ela falou assim, olha, uma música para ser espírita, por exemplo, além de outras características, ela não pode ser pessimista, porque a mensagem espírita é uma mensagem de esperança, ela diz que nós estamos rumando à perfeição, à luz, à felicidade, ao amor, né? Isso aqui é um planeta de provas e expiações, né? Seria como eu ir num hospital e reclamar com o diretor. Escuta, aqui só tem doente nesse hospital? Ele ia olhar para mim e ia querer me internar, né? Porque se é um hospital, né? Ele ia, como dizem os jovens. Então, embora às vezes eu também fique afetado por tudo isso, mas eu procuro sempre lembrar, cara,
como é bom estar aqui, que abençoada oportunidade, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade e ver o que é, vou lembrando do Viktor Frankl de novo, o que a vida está pedindo para mim, o que eu posso entregar para esse mundo, para deixar um mundo melhor para os meus filhos e para mim mesmo, né? Porque eu pretendo voltar, se Deus quiser, né? E se eu merecer. Quando chega amanhã, é hora de pular da cama. Viver é tão bom, eu acho a vida tão bacana. Eu peço a Deus que faça essa sua vontade, que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. A minha evolução é a programação divina. Buscar a perfeição até nas coisas pequeninas. Pra isso eu renasci, pra cultivar bons sentimentos. Amar e aprender, multiplicar os meus talentos. Chega amanhã, é hora de pular da cama. Viver é tão bom, eu acho a vida tão bacana. Eu peço a Deus que faça-se a sua vontade e que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. E que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. Ah, meu caro César Tucci, gratidão imensa por sua companhia nessa manhã de reflexão e arte, nos abastecendo de energia positiva e nos inspirando a um olhar mais luminoso sobre nossos dias. Muito bom tê-lo aqui, muito bom. Eu quero agradecer, né, Vanir? Quero agradecer você, o convite, quero agradecer a todos que estão aí nos assistindo e que vão nos assistir, como você disse, né? Vai ficar aí no digital, no mundo digital. E é isso, a gente está precisando trazer essa mensagem de amor, de esperança para as pessoas e para nós mesmos, né? E agir, fazer alguma coisa dentro daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente sonha. Então, eu tenho um prazer imenso de falar sobre isso, de falar sobre essa nossa gratidão, inclusive, né, à espiritualidade que nos concedeu isso que a gente tem hoje, que é um suporte emocional muito importante, que é esse conhecimento da continuidade da vida, de que nada é por acaso, e como eu costumo dizer, nós não estamos numa bola desgovernada que está perdida pelo universo, mas, pelo contrário, existe uma lei, existem leis, né, nesse universo, e acima de todas elas a lei maior que é a lei do amor, que nos governa. Então, o que eu desejo para todos é muita esperança, e que se cuidem, que acreditem na ciência, porque Kardec, se estivesse aqui, diria: a ciência manda usar máscara, vamos usar máscara. A ciência manda passar álcool gel, vamos... Porque Kardec era um homem que falava: se algo mudar, se a ciência provar que algo que nós dissemos está errado, nós seguiremos a ciência. Então, nossa homenagem a Kardec, nosso agradecimento à espiritualidade e a você e a todos vocês. Muito obrigado. Nossa gratidão, meu caro. Se cuida. Fica com Deus. Meus caros, como tem gente fazendo acontecer no bem, não é verdade? É por isso que abrimos esse espaço, para mostrar os artistas da arte de amar. E vamos mostrar a Oficina do Futuro, em Santos, São Paulo. E o próprio César Tucci vai nos apresentar.
Nesse vídeo eu fiquei de mostrar um pouco sobre a instituição onde eu trabalho voluntariamente. Essa aqui é a ONG Tavima Oficina do Futuro, que oferece atividades socioculturais educativas no período do contraturno, ou seja, as crianças que estudam de manhã frequentam aqui à tarde, as crianças que estudam à tarde frequentam aqui de manhã. São crianças de 7 a 16 anos e todas aqui da região central da cidade de Santos, principalmente da região do Mercado, uma região marcada por uma forte carência material e por várias situações de vulnerabilidade. Só para citar algumas das atividades que nós realizamos aqui, nós temos aulas de inglês, de espanhol, de esperanto, de artesanato, de bijuteria, de memória histórica, de reforço escolar em matemática e português, de fotografia, coral, balé, algumas aulinhas de culinária e várias atividades que realizamos com parceiros, como por exemplo o Museu do Café. A cada período nós oferecemos um lanche nutritivo, saudável e muito gostoso, incluindo salada de folhas, legumes e frutas. As crianças recebem noção de cidadania, trabalham sua autoestima e o protagonismo. Para ajudar, você só precisa ser você e querer ajudar. Querer ajudar com o que você é, com o que você sabe, com o que você tem. E você ainda tem uma vantagem, pode trabalhar com o que você gosta de trabalhar. Aqui, por exemplo, eu já fiz trabalho de fotografia. No ano passado, nós trabalhamos a fotografia como pretexto para trabalhar noções de autoestima com as crianças. Por quê? Porque eu adoro fotografia. Então eu trouxe minha máquina, trabalhei com elas noções de fotografia, de luz, de composição, de enquadramento, mas muito mais a questão da autoestima. Uma olhar para a outra e olhar para si mesmo e ver o que elas têm de bonito, porque muitas delas se acham simplesmente feias. Já esse ano nós estamos trabalhando com música. Por quê? Porque eu gosto de música, eu toco violão, eu sei cantar um pouco, eu escrevo algumas canções, então eu trago as músicas para elas cantarem, a gente ensaia músicas minhas, música de outros autores, eu me divirto, elas se divertem e a gente aprende junto. Repito, você não precisa ser um super-herói para ajudar, você só precisa ser você e querer ajudar. Oi, nós estamos aqui com a Débora na Oficina do Futuro. Oi, Débora, tudo bem? Sim. Débora, eu queria saber por que a Oficina do Futuro é importante para você. Porque é legal, aqui a gente faz balé e bijuteria e um monte de coisa. Muito bom. E se você pudesse falar para as outras crianças virem, como é que você faria o convite para elas? Olha, vem, por quê? Como que você falaria para elas? Eu falaria assim: oi amiga, tudo bem? Você queria entrar para a Oficina do Futuro? É só falar para sua mãe. Isso, que simpatia, né, gente? Muito obrigado, viu? Então, aqui da Oficina do Futuro, César Tucci para vocês. Tchau! Um dia a terra será de quem se pacifica. Inspirador. Nos resta o apoio, meus caros. E a você que está conosco, minha profunda gratidão. E te aguardo no próximo domingo, 10 horas, aqui pela TV Espírita Nosso Lar, para mais uma manhã de reflexão e arte. E deixo você refletindo a semana com uma frase do codificador Allan Kardec. O egoísmo é a fonte de todos os vícios. A caridade é a fonte de todas as virtudes. Pensa nisso. Boa semana.